Olá, eu sou o professor Nabor e essa é uma aula de introdução aos limites. Nós vamos começar com uma noção intuitiva de limites. Olha só como é bem simples. Você está vendo aqui 4 figuras geométricas. São basicamente circunferências com alguns polígonos inscritos nessas circunferências, tá? Então são polígonos dentro da circunferência. Vamos pegar a primeira figura aqui. Eu tenho um triângulo inscrito na circunferência. Você observa que os lados do triângulo estão muito longe da circunferência, ok? Vamos aqui para a terceira figura. Nós temos um quadrado inscrito na circunferência. Aqui também você observa que os lados do quadrado eles estão bem longe da circunferência. Agora vem aqui, na segunda figura. Nós temos um hexágono, um polígono de 6 lados, também inscrito na circunferência. O que nós observamos aqui? Os lados do hexágono já estão bem mais próximos do que seriam uma circunferência. Não são a circunferência, não dá para confundir ainda, né? Mas vem aqui na última figura. O que nós observamos? Nós temos um polígono com um monte de lados, né? E aí você observa que os lados desse polígono já estão bem próximos do que seria a circunferência. Imagine aí você dobrando o número de lados desse polígono. Quanto maior o número de lados desse polígono, o que vai acontecer? O polígono vai se confundir com a circunferência. Se eu tiver um número quase infinito ou infinito de lados do polígono, eu não vou conseguir distinguir o polígono da circunferência. Aí já começando a usar linguagem de limites. Se eu tiver um polígono com um número de lados tendendo ao infinito, esse polígono vai tender a uma circunferência. Guarda essa ideia aí. No próximo cálculo, nós temos um sólido chamado domo geodésico. É esse simpático que você está vendo aí nas 3 figuras. Tá? Tem um brinquedo infantil, ó, que é um domo geodésico, né? E aqui nós temos eles desenhado. O que nós observamos? O domo geodésico ele é formado por triângulos. Você está observando aqui? Triângulos, olha só. Olhando de longe, e quando você desfoca também a imagem, o que o domo geodésico se parece? Isso aqui está se parecendo com uma esfera. Isso aqui, ó, o brinquedo infantil, está se parecendo com uma semisfera. Aliás, para quem é de São Paulo, deve se lembrar do parque chamado Play Center. Havia uma estrutura parecida com essa daqui, que você olhava de longe, né? Quem passava da marginal, parecia uma esfera, tá? Mas não é uma esfera. Esse aqui não é uma semisfera, esse aqui não é uma esfera, esse aqui também não é uma semisfera. É um sólido formado por diversos triângulos, ok? Agora você imagina o seguinte: se esses triângulos são muito pequenos e eu tenho um número muito grande de triângulos, o que vai acontecer? Se eu tiver um número de triângulos tendendo ao infinito, esse sólido vai tender para uma esfera, ok? Vai guardando essa ideia. Em 2018, a NASA enviou uma sonda para estudar o Sol. Diferentemente de outras sondas que foram para Vênus, que foram para Marte e que puderam pousar nesses astros, para o Sol não é possível, né? Por motivos óbvios, esse equipamento iria derreter ao chegar lá. Ah, então não dá para estudar o Sol? Sim, dá, tem que dar, né? De alguma forma. Se a gente não consegue estudar o Sol, chegando exatamente nele, pousando nele, o que nós vamos fazer? Vamos chegar nas vizinhanças do Sol, quer dizer, bem próximo do Sol, e, a partir dessa vizinhança, estudar o Sol. Então, essa é uma outra ideia de limite. Se eu não consigo descobrir o que acontece exatamente naquele ponto, o que eu faço? Eu estudo o que acontece nas vizinhanças desse ponto. Vamos em frente. Nós também podemos entender limite através de sequências numéricas.
Eu tenho 3 exemplos aqui, vamos a eles. Exemplo A, eu tenho a seguinte sequência, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora para infinito. Eu posso dizer que esses números são x, né? Eu estou representando esses números por x. E aí eu digo que x tende para mais infinito, ou seja, esses números estão indo para mais infinito. No exemplo B, eu tenho a sequência 2, 1, 0, -1, -2, e aqui eu estou indo para onde? Eu estou indo para menos infinito, né? Os números estão diminuindo cada vez mais. No exemplo C, eu tenho frações, então eu tenho meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos. Para onde que eu estou tendendo aqui? Se você fizer o cálculo com a sua calculadora, se fizer 1 dividido por 2, você vai achar meio. Se você fizer 2 dividido por 3, você vai achar 0,666, dá uma dízima. Se você fizer 3 dividido por 4, você vai achar 0,75. Se você fizer 4 dividido por 5, vai achar 0,8 e assim por diante, ok? Para onde que está tendendo essa sequência? 0,5, 0,666, 0,75, 0,8. Essa sequência está tendendo para 1. Vai guardando essas ideias. Aqui nós temos a forma que nós representamos o limite. Então, o limite de uma função, ela é representada assim. Ou melhor, o limite é representado assim. Então, limite de uma função, que nós estamos chamando de f de x, com x tendendo a 2. Então, eu escrevo lim, de limite, x tendendo a 2, e na frente eu escrevo a função. Um exemplo, f de x igual x ao quadrado mais 3x menos 1. Essa é a função. Então, estou escrevendo aqui o limite desta função com x tendendo a 2. Simples, não é? E o cálculo do limite? Como é que eu faço para calcular o limite? Eu simplesmente vou substituir o valor de x indicado lá na expressão. Então, no exemplo anterior, onde apareceu o x, eu substituo por 2. Então, aqui, ó, tem x ao quadrado, o x eu substituí por 2, ficou 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 3x, o x vale 2, substituí o x por 2. O 1 não precisei substituir porque ele não tem x. Então aqui ficou 4, aqui 6, menos 1. O resultado disso dá 9. Um outro exemplo de aplicação de limites vem lá da física. Vocês se lembram do cálculo da velocidade média? Para a gente achar a velocidade média de um veículo, nós fazemos ΔS sobre ΔT. O ΔS é o espaço final menos o inicial, e o ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. Então, se um carro saiu de um ponto A foi até um ponto B, ele percorreu um espaço e ele gastou um tempo para fazer isso. Um exemplo de cálculo de velocidade média. O veículo saiu do Rio, chegou a São Paulo, aproximadamente 430 km, tem essa distância, e ele gastou 5 horas. Qual que é a velocidade média desse veículo? ΔS sobre ΔT, ΔS ele percorreu 430 km, então aqui 430, gastou 5 horas, o ΔT 5, resultado 86, ou seja, a velocidade média dele foi de 86 km por hora. Mas se a gente quiser saber a velocidade instantânea, Nabor, ou seja, a velocidade num determinado instante desse veículo, nós vamos precisar calcular o limite. Como é que funciona? Vai ser o limite do ΔS sobre ΔT, com o ΔT tendendo a zero. Nabor, por que o ΔT tem que tender a zero? Porque é num instante pontual. Então, o meu delta ele é muito pequenininho, tendendo a zero. Mas aí você observa o seguinte, o ΔT não pode ser zero. Ah, por que, Nabor? Nessa expressão aqui, ó, ΔS sobre ΔT, o ΔT é denominador, e aí eu não posso ter zero aqui no denominador, certo? Ah, então não tem como calcular? Tem, é o que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Então, ficamos por aqui e a gente se vê na próxima aula.